Bom dia, meu nome é Ronaldo Lisboa de Freitas Filho. Estou aqui para apresentar a minha versão final do TCC e para defendê-la. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por estar aqui, agradecer aos avaliadores que concordaram em avaliar o meu projeto, né, doutor Flávio, doutor Kaique, tudo no conforme aí. Vamos começar. Então, o meu projeto, né, Evolução Histórica do Tratamento das Luxações Acromioclaviculares, tendo como orientadora a doutora Ana Paula Pierre. Também queria fazer um agradecimento especial para ela por ser minha orientadora, por acompanhar essa caminhada. Então, esse tema eu escolhi por alguns motivos, né? Um deles sendo que realmente é uma área que eu gosto, é uma área voltada para ortopedia, eu sou bastante interessado nessa área. Além de ser um tema que eu conseguiria falar com mais abrangência, até porque é uma doença, uma condição que acomete muitas pessoas. E assim a gente pode dar início à apresentação do nossa defesa de TCC. Vamos lá. A gente primeiro tem do que entender o que é essa articulação, né, onde ela fica, né, a articulação acromioclavicular. Ela é uma estrutura de artrodial localizada entre a margem medial do acrômio e a extremidade lateral da clavícula, como está aí representado na imagem, né? Você pode ver que a articulação acromioclavicular vai estar entre o acrômio e a clavícula. Temos duas imagens para ver. E sabendo o que é articulação, a gente pode falar da luxação. Essa luxação vai ocorrer, né, quando tem uma perda de contato, né, do acrômio e a clavícula, né, visto que a articulação está entre os dois. Pode ocorrer por quê? Né? Pode ocorrer devido à deteriorização das estruturas estabilizadoras, né, como, por exemplo, a cápsula articular, os ligamentos acromioclaviculares, né, que são responsáveis pela estabilidade horizontal, e os ligamentos coracoclaviculares, que são responsáveis pela estabilidade vertical. Aqui tem duas radiografias que você pode estar comparando, né? Ambas. Como você pode ver na imagem anterior que a gente trouxe, seria as duas unidas, né? No acrômio e na clavícula, porém aqui nessa primeira você pode ver a distância que se encontra uma da outra, porque houve a luxação dessa articulação. Além do mais, o que vale ressaltar, né? Que a luxação acromioclavicular é uma das lesões mais comuns no ombro. E ela vai estar ali responsável de entre 9% de todas essas injúrias nessa região. Ela está muito, muito presente, né? Em lesões, em atletas, às vezes em trabalho de alto rendimento físico, você pode estar encontrando essa situação, né? Na maioria das vezes em homens jovens, e que estão associadas a alguns esportes de contato, né? A gente tem o rugby, por exemplo, que futebol americano ou alguns esportes como um handball, que trazem contatos que podem chegar a lesionar a região, trazendo essa luxação acromioclavicular. Essa luxação nessa região, né, nessa articulação, vai estar representando aí aproximadamente 12% das luxações da cintura escapular e cerca de 40% de lesões em atletas. Ou seja, é um número bastante elevado. Quase metade das lesões em atletas são de luxações acromioclaviculares, né? Como que a gente vai diagnosticar essa lesão fora a clínica? A gente vai usar a radiografia, né? O famoso raio-x de ombro. A gente vai avaliar se houve ou não essa luxação. Vale ressaltar de que a gente vai usar para confirmar o diagnóstico e avaliar a gravidade. Então, a radiografia é de suma importância na situação referida com lesão nessa articulação, né?
Além do mais, a gente tem que sempre observar uma coisa na radiografia. Chegou o paciente, um paciente que está com a suspeita, né, de uma luxação acrômico-clavicular após um choque, após um trauma, após um jogo, de algum esporte que estava praticando, após algum acidente automobilístico. Você vê que a redução da movimentação no ombro, muita dor local, você manda para a radiografia. Porém, é importante salientar de que não mandamos para a radiografia apenas do ombro referido. A gente tem que mandar também fazer do outro lado, do lado que esteja sadio. A gente precisa de uma comparação de uma articulação para outra do mesmo paciente. Então, a gente vai mandar fazer raio-x de ambos os ombros. O que a gente vai esperar na radiografia do que vem acometido? A gente vai esperar que o alinhamento do acrômio para a clavícula não esteja correto, a gente tem que ter um espaçamento, né, entre o coracoide e a clavícula aumentada. Então, a gente vai ter uma diferenciação e, por isso, é necessário que a gente utilize também da comparação com o outro lado, para que a gente tenha como balanceado o que é ou não correto nesse paciente. Aí, tendo um diagnóstico confirmado, a gente já passa para o tratamento dessa luxação. A gente tem classificações, né? Pode ir do tipo 1 ao tipo 6. Vocês vão estar vendo aí na imagem a diferenciação de ambos, sendo o tipo 1 um pouco desalinhado, né? O início de uma luxação, e ao tipo 6, uma luxação já totalmente discrepante do que seria a articulação da sua forma sadia, da sua forma natural. Então, a gente, tendo essa diferenciação, a gente também tem que diferenciar na hora do tratamento, tem que saber escolher o tratamento correto para tratar desse paciente. E qual seria o tratamento correto? A gente vai viajar desde a analgesia, com o repouso, com a imobilização, até a cirurgia a gente pode estar fazendo nesse paciente. Como eu falei inicialmente, o que vai depender é o tipo da lesão. Onde está classificada a lesão? Se ela é do tipo 1, se é do tipo 2, se é do tipo 3, do tipo 4, tipo 5, tipo 6. Aí é onde entra a importância da radiografia, para a gente ver como está a articulação. Aí que chega a importância do médico saber classificar de forma correta, e aí que chega a importância de fazermos o tratamento correto. Lesões menos graves, né? Repouso e mobilização, a gente utiliza uma tipóia e uma medicação analgésica. Lembrando que mesmo o casozinho mais simples vai trazer um desconforto, né, do nosso paciente, vai, né, uma coisa que não está correta, uma articulação que está luxada, vai doer no paciente. Então, a gente tem que fazer analgesia. E nas lesões mais graves, né, a gente vai entrar com cirurgia, lembrando de que a decisão de operar ou não, a gente vai fazer em base de estudos médicos, né? A gente vai apontar se há ou não benefícios com a cirurgia nesse caso. Então, para o meu trabalho, fiz, né, uma metodologia, né? Eu fiz uma revisão de literatura, achei uma forma interessante para expor as informações, né? Então, para construir esse trabalho, eu busquei alguns artigos. A variação de ano dele vai de 2018 até 2023. Decidi escolher desses que são artigos mais atualizados, mais jovens, por assim dizer, ou seja, toda a informação que eu poderia trazer, ela vai trazer mais atualizado, mais o que a gente pode estar utilizando no dia de hoje. Na hora de pesquisar, inclusive,
Eu usei a PubMed, né? Eu usei a Science Direct e Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que é a PubMed, para poder fazer a pesquisa. Lá eu utilizei como palavras-chave, né? Luxação, acrômio clavicular, ligamento e ortopedia. E através disso eu recebi as informações necessárias para poder fazer a construção desse meu trabalho. Então vamos lá, vamos já se aproximando para o final da apresentação. A gente tem uma controvérsia no tratamento, né? Porque é uma coisa que não é de agora, né? Essas tratamento ideal que a gente utilizaria para luxações acromioclaviculares vai permanecer controverso desde o tempo de Hipócrates e Galeno, há muitos e muitos anos, né? A gente tem as primeiras correções cirúrgicas feitas em 1860, e só abordagens não cirúrgicas que a gente veio ganhando destaque 60 anos depois a cirurgia. Ou seja, às vezes uma luxação tipo 1, tipo 2, que não precisariam ir para a cirurgia. Antes a galera já operava. Hoje a gente já sabe que não há necessidade, né? Que a gente tem que avaliar o grau, né? E aí sim decidir ou não operar esse paciente. E a gente hoje tem a abordagem de cirurgias e conservadores, né? Então, até hoje, como historicamente, casos graves a gente manda para a cirurgia, enquanto lesões iniciais, né? 1, 2, 3, a gente vai tratar de forma conservadora. No caso, analgesia, imobilização, repouso. E aí a gente tem a classificação de Rockwood, né, que é para a gente classificar os tipos que a gente utiliza para poder decidir ou não se o tratamento é correto, né? A determinação a gente vai usar essa classificação para determinar o padrão da lesão. E a partir como eu expliquei mais anteriormente, a partir da classificação da lesão, a gente sabe o tratamento, né, que deve ser feito para tratar esse paciente. Aí tem vamos falar agora desse tratamento que eu falei, que é do conservador inicial, né? Repouso, compressas frias, imobilização, anti-inflamatórios, tudo isso vai ser eficaz no tratamento inicial de lesões 1 e 2. O importante é que está sempre fazendo monitoramento daquele paciente, ver se houve estabilização, ver se houve evolução do quadro, né? Se houve pior, então está sempre avaliando. Principalmente pacientes que estão promovendo a analgesia, porque às vezes a medicação pode estar maquiando um pouco uma lesão que está se aumentando. E aí a gente tem divergência no tipo 3. Por quê? A gente tem a lesão tipo 3, alguns consideram significativamente eficazes tratamento conservadores, enquanto alguns não. É a divergência que a gente tem até hoje. Porém, o que a gente tem que a gente tem um tratamento conservador efetivo em alguns casos, né, do tipo 3. Porém, em outros casos, como, por exemplo, atletas que vão estar continuamente, como eu posso falar, forçando a articulação, para eles esse tratamento conservador não é ideal. O importante é que a imobilização também antes da cirurgia, né? A gente não tem atualmente um consenso sobre o tempo ideal de imobilização aí antes da cirurgia, mas um período de 3 a 4 semanas é frequentemente recomendado, né, para observar a melhora significativa. A gente tem aí alguns ortopedistas que indicam esse tempo imobilizado. A gente tem tratamento de lesões graves, né, como 4, 5, 6, os tipos dele, vai requerer cuidados específicos e pode necessitar de excisão clavicular distal e estabilização. A gente utiliza técnicas de reconstrução para aumentar a resistência do construto. Aí, considerações finais. A gente tem diversidade de técnicas cirúrgicas, né? Há várias técnicas cirúrgicas para tratar luxações acromioclaviculares. Mas aí o que a gente tem até hoje mesmo é discussão sobre a eficácia de uma, a ineficácia de outra. E essas discussões continuam ocorrendo. O importante é que sejam discutidos mesmo, sejam estudados, para poder
logo mais chegar a uma consideração total e falar, não, essa é a correta. E a gente tem também enxertos comuns, né? A gente tem enxertos de tendões, né? Como conjunto, palma longa, semtendino, ligamentos coracoclaviculares para a reconstrução. São abordagens comuns hoje em dia também. E tem a técnica de Waverdam, né? Amplamente aplicada. É uma técnica, o Waverdam utiliza o ligamento coracoacromial para reconstruir os ligamentos coracoclaviculares. Só que é importante ressaltar que ela pode causar subluxação e não corrigir a instabilidade do plano transversal ou axial. Tem também fixação com fios, é uma técnica de fixação com fios na articulação acromioclavicular, ela é popular por sua facilidade, né, rapidez, e pode incluir o menisco como reforço, né. A gente tem também a abordagem artroscópica, não é muito comum ela, né, mas é uma opção também, pode apresentar complicações como migrações ao quero do fios, pode apresentar infecções, também subluxações residuais. E a gente tem resultados com abordagem conservadora, né, luxações aí do grau 1 até o 3, frequentemente, praticamente quase todos os casos, ela vai apresentar melhoras com tratamento conservador e o interessante é que ele não vai ter complicações, ou não pode ter tantas complicações como o tratamento cirúrgico. E aí tá as referências que eu utilizei. Queria novamente agradecer aos meus avaliadores presentes hoje, a minha orientadora, a doutora Ana Paula, agradecer ao professor Tiago aí, né, do TCC, e espero que tenham gostado, espero que tenham concordado com a minha defesa, que tenham uma nota bacana, viu? E obrigado, bom dia.